Atos capítulo 6, a partir do verso... Atos capítulo 1, a partir do verso 6. Atos capítulo 1, a partir do verso 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que o Senhor restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Este Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo que o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Nós leremos até aí. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós te pedimos, ó Senhor, traz luz sobre a tua palavra, para que enxerguemos aquilo que o Senhor quer nos mostrar essa noite. Te pedimos que teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e nossos corações, Senhor, para que saiamos daqui cientes daquilo que o Senhor quer que saibamos e daquilo que o Senhor quer que façamos, para a glória do seu nome. É que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os discípulos estavam prestes a experimentar uma nova realidade. Eles haviam convivido com Jesus durante aproximadamente 3 anos. Eles haviam visto Jesus morrer na cruz por amor a eles. Eles tinham experimentado o final de uma sexta-feira, todo dia de sábado e o comecinho do domingo, aquela sensação de que Jesus não estava mais entre eles. E a partir do domingo até esse dia que nós lemos, alguns dias se passaram e eles estavam experimentando ver Cristo novamente entre eles, ressurreto dentre os mortos. Mas havia algo que eles ainda não haviam experimentado e eles vão passar a experimentar a partir de agora. Jesus vai subir aos céus, e a gente viu isso no texto. Jesus não mais vai estar entre eles, sem uma expectativa de retorno imediato, porque quando Jesus morre, havia uma promessa de que em 3 dias Jesus ressuscitaria, mas agora Jesus vai subir ao céu e eles vão experimentar algo novo. Adorar a Jesus, ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Cristo, sem ver Cristo com os seus próprios olhos. Para eles, isso era algo novo. Para você, isso é algo comum. Você um dia foi apresentado a Cristo, mas você não viu com os seus olhos, você não presenciou Jesus sentando nos bancos com a gente, louvando como nós louvamos essa noite, adorando, cantando como nós cantamos. Você não viu isso acontecendo em nenhum momento da sua vida. Você sempre creu
através da sua fé e não por vista. Mas para esses discípulos era algo novo. Esses homens estavam agora sendo desafiados a adorar a Cristo, a seguir Cristo, a ser discípulo de Cristo, a viver para Cristo sem ver Cristo. E ainda hoje nós somos desafiados, apesar de você nunca ter visto Cristo, você é desafiado, homem, a viver Cristo sem enxergá-lo. Aliás, nós estamos vivendo um tempo, e um tempo que talvez nós nunca, pelo menos eu nunca vivi, um tempo de orações não respondidas. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente clama ao Senhor, e muitas vezes a resposta de Deus para nós é não. E a gente não consegue ver Jesus da maneira como nós gostaríamos de ver. Porque a gente quer ver Jesus no milagre. A gente quer ver Jesus na cura. A gente quer ver Jesus no fim da pandemia. E aí Deus tem respondido para a gente, não, não, não. Não, como o pequeno ali falou agora há pouco. Tempo de orações não respondidas. Tempo da gente querendo ver Jesus da maneira como a gente gostaria de ver, da maneira como a gente gostaria de encarar. E a gente recebe não como resposta. Quantos de nós aqui não oramos por alguém que foi para a glória? Quantos de nós aqui não clamamos por alguém que não recebeu a cura? Por alguém que a gente só vai se encontrar no lar celestial. Tempo de ter fé sem ver Jesus da maneira como nós gostaríamos. Esses discípulos, eles estavam acostumados a ver Jesus ali do lado dele, o milagre acontecendo, as curas acontecendo, a manifestação do poder de Deus ali diariamente com eles, e agora eles teriam que se acostumar com o fato de que não veriam mais Jesus fazendo milagres no meio deles, como eles estavam acostumados. Eu quero dizer para você, igreja, o Senhor está te chamando hoje para crer sem ver. O Senhor está te convocando hoje para acreditar sem conseguir enxergar. O Senhor está te motivando, e homem de fé é aquele que consegue crer mesmo sem ver, porque Jesus mesmo antes de partir, antes de ir para o céu, disse, bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Eu amo a Cristo e a fé que eu tenho nele, e eu gosto muito de justificar isso, até porque estudei apologética e me especializei nisso. Eu gosto muito de entender que filosoficamente, em alguns conceitos, até cientificamente, a gente consegue perceber que Deus é crível, que Jesus, o Senhor é crível, é possível crer, é uma fé possível, mas ainda assim, existe algum momento da nossa fé, existe algum momento da nossa crença que a gente não consegue alcançar com a filosofia, que a gente não consegue alcançar com a ciência, a gente só consegue alcançar pela fé. E eu louvo a Deus porque Deus abriu os meus olhos em algum momento da minha vida para ter esse tipo de fé. Louvo a Deus porque Deus abriu os olhos da maioria daqueles que estão aqui, para que você pudesse em algum momento ter os olhos da sua fé abertos para enxergar isso que o olho humano não consegue ver. Mas o desafio está lançado. Quantos aqui estão dispostos a viver uma vida em que talvez você não enxergue a ação de Deus, mas ainda assim vai continuar crendo? Irmãos, a palavra de Deus nos diz que esses discípulos, que agora não vão conseguir mais enxergar Jesus todo dia, não enxergar Jesus da maneira como eles gostariam, chegam para Jesus e fazem uma pergunta que Jesus logo dá uma resposta até um pouco grosseira para eles. Havia no coração dos discípulos o desejo de ver, olha aí o enxergar de novo, de ver o reino de Israel reestabelecido. Havia o desejo no coração deles de ver aquela nação, que era a nação deles, novamente triunfando, novamente vencendo as suas batalhas, não sendo conquistados, mas conquistando. Esse era o desejo do coração daqueles homens. O povo de Israel era
sujeito ao poder de Roma. Essa mesma Roma que daqui a alguns anos vai destruir Jerusalém. Essa mesma Roma que ali, liderando e governando sobre eles, exercia o poder de dono deles. Então, o que eles queriam ver era o povo de Israel liberto. Era a nação de Israel restaurada. Era o reino de Israel completamente refeito. E aí eles perguntam para Jesus, olha, isso aqui está parecendo uma despedida. Isso aqui está parecendo as últimas instruções. Então diz para a gente, é agora? Porque a gente está seguindo o Senhor aí durante esses 3 anos, com uma expectativa de ver aquilo que a gente quer ver, de contemplar aquilo que a gente acha que vai acontecer. Então é agora que o Senhor vai restaurar Israel. É agora que o reino vai ser reconstruído. E Jesus tira o foco daquilo que Deus vai fazer no tempo dele, para mostrar que eles deveriam estar preocupados com aquilo que eles deveriam fazer. É mais ou menos assim, olha, o tempo que o Pai vai restaurar Israel, o tempo que Deus vai restaurar Israel, não cabe a vocês saber. Deus já determinou. E só para conhecimento de causa, esse reino, essa nação chamada Israel, ela é restaurada só 1900 e poucos anos depois. Só para vocês terem uma ideia. Um pouco ali em meados da Segunda Guerra, é que é restaurado o país chamado Israel, e até hoje tem problema lá naquele território. Até hoje é uma nação que vive ali em conflito e guerra, por causa dessa restauração que aconteceu 1900 anos depois. E aí Jesus diz para eles assim, olha, não cabe a vocês saberem, não interessa a vocês. Eu sei que a gente tem orado, e não há nada de mal de você orar por isso. E eu já falei isso, essa mesma frase aqui outras vezes. A gente ora pelo fim da pandemia. Ninguém aguenta mais usar máscara. A gente não aguenta mais. A gente ora, amém. A gente ora para que as coisas aconteçam, para que esse vírus não seja mais uma ameaça às nossas vidas, nem à vida de mais ninguém. Mas não cabe a você decidir quando é que isso vai acabar. Você pode orar, mas não cabe você decidir. Você deveria não estar preocupado com a restauração da nação brasileira, nesse sentido, mas preocupado com aquilo que Deus está motivando você a fazer agora. Deus está dizendo para você essa noite com essas palavras, olha, o que eu vou fazer é problema meu e eu faço na hora que eu quiser. E você como servo precisa entender isso, sem ver. Mas, enquanto eu trabalho, enquanto eu planejo, enquanto eu decido e de repente já decidiu quando é que isso vai acabar, eu quero que você se foque naquilo que você precisa ser agora. Naquilo que você precisa viver agora. Porque se você ficar esperando o coronavírus ir embora, ou embora ele nunca vai, né? Mas ele deixar de ser uma ameaça, a população toda ser imunizada, se você ficar esperando essas coisas acontecerem, para você se tornar aquilo que Deus quer que você seja, irmão, vai ser tarde demais. Porque o mundo precisa de testemunhas vivas do poder de Deus agora. É para hoje. A palavra de Deus nos diz que Jesus dá um fora neles e fala, não cabe a vocês saberem a hora nem o tempo. Mas, e aí Jesus aponta para eles e diz, mas vocês receberão poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos batistas. E uma das características daquilo que nós cremos é entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós no momento da nossa conversão. É isso que diferencia a gente, inclusive, de outras denominações. Efésios capítulo 1 diz, quando vocês ouviram o Evangelho da salvação, creram nele, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, e nós cremos nisso. Então eu creio e vejo pelos olhos da fé, que a maior parte daqueles que estão assentados aqui nesse lugar, que um dia levantaram sua mão, renderam o seu coração a Cristo, entenderam que Ele é o Senhor da vida de cada um de nós. Eu creio que a maior parte de vocês um dia recebeu o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o Senhor por isso. Mas eu também vejo que a maior parte de vocês, apesar de ter o Espírito Santo de Deus, não está vivendo a realidade do poder de Deus na vida de vocês. Vocês não estão vivendo isso.
Porque aqueles que vivem essa realidade, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus mesmo diz para eles: olha, o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês receberão poder. Vocês viverão pelo Espírito. O Espírito não vai ser só um habitante, igual uma pessoa que mora dentro da casa e não faz nada para ninguém. Aquele deitão que deita no sofá o dia inteiro, não faz nada, não cozinha, não lava uma louça, não trabalha, não traz dinheiro para casa. Conhece uma família que tem alguém assim? O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele está dentro de nós e ele está ali para atuar em nossa vida, manifestando o poder de Deus. Então, se você não está vivendo uma vida em que o Espírito Santo não está atuando dentro de você com poder e grande glória, é porque o Espírito Santo pode até habitar em você, mas você não tem dado liberdade a esse Espírito. Você tem vivido o que a Bíblia fala, você está extinguindo o Espírito. Você está fazendo com que essa chama dentro de você seja uma chama pequenininha, quando pode se tornar um grande incêndio no seu coração, no bom sentido, e contaminar essa sociedade que precisa tanto receber dessa chama, receber desse poder, receber a virtude do Espírito Santo de Deus, conhecer e ouvir falar sobre a salvação que só há em Cristo Jesus. As pessoas estão morrendo, e sempre foi assim, agora ainda mais, e muitas sem a salvação, porque você tem extinguido o Espírito Santo que há em você. Eu quero motivar você hoje a viver o poder do Espírito Santo de Deus, e quando a gente vive o poder do Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar nós somos testemunhas. Testemunhas. Nós contamos aquilo que a gente viu, não é isso que é uma testemunha? Se eu digo, olha, fulano foi testemunha de um crime, ele viu um crime, então agora ele vai falar aquilo que ele viu, ele vai contar aquilo que aconteceu. Irmãos, nós somos testemunhas porque nós vimos, não por esses olhos, mas nós vimos pelos olhos da fé, o Cristo que morreu em nosso lugar, aquele que se sacrificou por nós, aquele que tanto nos amou a ponto de derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Eu vi isso, eu olhei para dentro de mim um dia e vi que Jesus me salvou, e agora eu preciso ser testemunha disso, eu preciso compartilhar isso, compartilhar o amor de Cristo às outras pessoas. Você precisa compartilhar o amor que um dia alcançou você. Esse poder revelado em nós, que faz com que a gente compartilhe o amor de Cristo, que faz com que a gente viva esse amor, ele é tão poderoso que nos leva, ou que nos deixa, mas quer nos leve, quer nos deixe, ele age com poder em nossas vidas. A palavra de Deus vai nos dizer: vocês vão ser testemunha, Igreja Batista Parque Sueli, homens de Deus, homens que ostentam com muita alegria uma camisa dizendo homens de fé, não é isso? Desde que eu cheguei nessa igreja, essa camisa anda circulando por aí, e a camisa ela é quase eterna, porque os irmãos que têm ainda hoje usam, parece que a camisa não acaba nunca. Eu queria saber que tecido que ela foi feita, mas ela diz, homens de fé, e os homens de fé são testemunhas de Cristo no Gouveia. Por onde os homens de fé, ou as mulheres de fé andam, no Gouveia, em Parque Sueli, em Passuaré 1, Passuaré 2, 1º de abril, por onde eles andam, eles manifestam a graça e o poder de Deus revelado nele. Eu falo isso como uma palavra profética para cada um de vocês. Sejam a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Sejam isso. A palavra de Deus nos diz que eles serão capacitados, e nós seremos capacitados, somos capacitados para pregar quando a gente for em Campo Grande. Não pertinho da nossa casa, um pouquinho mais longe, mas ainda que estejamos em Campo Grande, o poder de Deus há de se revelar em nossas vidas. Se você for chamado para mais longe, vai que você vai para Cuiabá, e lá o poder de Deus há de ser revelado através da sua vida, porque o Senhor lhe acompanha. Como diz uma canção que eu gosto muito, fala: por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. A palavra de Deus nos diz que eles ouvem isso, que eles têm entendimento de que o poder de Deus vai operar na vida deles. Esses homens não são nós, não somos nós, mas bem que poderíamos ser,
pelo que a gente vai ver nesse texto. Eles já sabem disso. Mas olha o que eles vão fazer. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque se você é crente há mais de 2 anos, nada do que foi dito aqui até agora é novidade para você. Não é verdade? Se você é crente há mais de 2 anos, nada do que a gente falou até esse momento, do que o Senhor nos falou, é novidade para você. Não é. Tudo isso você já sabia. Mas é conhecimento não aplicado. É realidade não vivida. A palavra de Deus nos diz que Deus quer atuar com poder em nossa vida, mas para atuar com poder, precisa haver um ser humano, um homem, que se coloque completamente à disposição do Senhor, dizendo: Senhor, a minha vida é sua, completamente sua. Não há momento da minha vida que não seja do Senhor, não há nada que eu tenha, que eu possua, que não seja do Senhor, tudo é seu, os meus filhos, os meus bens, tudo é do Senhor, e eu peço ao Senhor sabedoria para utilizá-lo da melhor maneira. Isso é viver o poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus então vai nos dizer que quando Jesus está dizendo isso, quando ele termina de falar isso, de repente ele começa a subir. Começa a subir, e eu fico imaginando Jesus subindo, já vislumbrando que como Jesus subiu, um dia nós vamos subir. A palavra de Deus nos diz que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão e se encontrarão com Cristo nos ares. E aí depois os que estiverem vivos também ganharão novos corpos e subirão. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Subirão. Então, como Jesus subiu, nós também subiremos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pela cruz, pelo sangue derramado, pela graça derramada sobre nossas vidas, nós também subiremos. E eu fico imaginando, né? Imagine você, eu estou aqui falando com vocês, e daqui a pouco eu começo a voar. Hoje vai voando, vai voando. Só estou dando um exemplo, tá? Imagina como vocês ficariam. Ia ter gente correndo. Ah, Jesus, é um fantasma, alguma coisa do tipo. Ia ter gente glorificando, ia ter gente saltitando, ia ter gente cantando, ia ter gente tentando voar também. Ia ter um monte de reações diferentes, né? Mas esses homens, eles veem Jesus subindo, subindo. Eles não falam nada. Eles estão assim. A minha esposa... Cadê a Renata? Está aí? Ah, lá atrás. A minha esposa falou assim, maravilhados. Maravilhados. Eles ficam maravilhados. Eu, como sou menos bonzinho, eu falei, eles ficaram embabacados. Diferente, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Porque a Bíblia fala que eles ficam olhando. E eu fico mais assim, sabe aquela pessoa que fica olhando de boca aberta? Assim, E aí Jesus sobe. E aí ele some nas nuvens. E a gente não sabe quanto tempo passou e esses homens estão ali. E eu fico pensando, se esses anjos não aparecessem, hoje a gente poderia visitar a ossada desses homens assim, porque eles estão ali, embasbacados, desculpa, Renata. Embasbacados, eles estão ali maravilhados, eles estão ali. Jesus age com poder e grande glória. Jesus salva multidões. Jesus transforma um viciado. Jesus muda a vida de um homossexual. Jesus age. Jesus manifestando a sua glória. E os homens da Igreja Batista Parque Sueli, e as mulheres da Igreja Batista Parque Sueli, E aí os anjos aparecem, vem aquilo, eu fico imaginando se eu fosse um anjo, eu ia primeiro dar aquela olhadinha assim do tipo, Antigamente tinha uma brincadeira que se fazia, eu vi isso acontecendo uma vez só, chegava na Central do Brasil, um montão de gente lá saindo do trem, aí um babaca, babaca, esse é, ele começava a olhar para o alto assim como se estivesse acontecendo uma coisa sobrenatural. Aí daqui a pouco juntavam uns 30, assim, todo mundo olhando para o alto. Caramba, o que está acontecendo? Daqui a pouco você perguntar, o que está acontecendo? Não sei, está todo mundo olhando. Sabe? Deus disposto a agir com poder.
E a gente, E aí os anjos chegam para ele e falam assim, o que vocês estão olhando, homens? A Bíblia fala que esses homens aparecem para eles e dizem, homens da Galileia, homens de Parque Sueli, homens de Deus, por que vocês estão parados olhando para o céu? Por que estão parados? Por que não se mobilizam? Por que não agem? Eu já falei ao coração de vocês o que eu quero que vocês façam, e por que vocês não estão fazendo? O que impede vocês é o Covid. Por mais poderoso que esse vírus seja, ele não se compara ao poder de Deus. Porque vocês estão parados olhando para o céu. Esse Jesus que foi levado no meio de vocês, ele voltará. Mas quando ele voltar, ele não vai me encontrar com os talentos que ele me deu, guardados, escondidos, malocados. Ele não vai encontrar aquilo que ele me deu para fazer, a tarefa, a missão que ele tem para mim. Ele não vai encontrar essa missão guardada numa gaveta. Ele não vai encontrar o Samuel olhando para o céu com cara de babaca. Ele não vai encontrar homens e mulheres nesse lugar, em nome de Jesus, olhando para o céu, esperando alguma coisa cair do céu. Ele vai encontrar projetos em andamento. Ele vai encontrar projetos finalizados. Ele vai encontrar homens que já viveram a manifestação do poder de Deus. Ele vai encontrar mulheres que já viram o milagre acontecer, ou que quando não viram o milagre acontecer, continuaram crendo. Porque a gente não crê por vista, a gente crê por fé. A palavra de Deus nos diz que Jesus há de voltar, e o que ele encontrará, ele mesmo se questiona isso, dizendo, quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé na terra? Será que vai encontrar gente que crê? E eu digo para mim, espero estar dizendo em nome de vocês também, encontrará sim, porque haverá um povo santo de Deus que vai continuar crendo. Haverá um povo santo de Deus que vai continuar trabalhando e lutando, porque eu quero fazer jus a esse nome de igreja militante, porque a igreja militante é a igreja que milita, é a igreja que batalha, é a igreja que está no campo de guerra, é a igreja que sabe que o inimigo das nossas almas está trabalhando para a destruição de vidas e famílias, mas eu não sou desse exército do mal. Nós somos os embaixadores de Cristo Jesus. Nós somos aqueles que lutam do lado certo da força, aqueles que lutam do lado certo. A palavra de Deus nos motiva a ficarmos juntos, como homens, como mulheres, sabendo que aquele que morreu por nós, aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário, um dia voltará para buscar a cada um de nós. Eu não sei qual é o seu ministério, eu não sei qual é a missão que Deus te deu. Eu só sei que se você está olhando para o céu, com um cara de maravilhado, eu quero motivar você a parar de olhar para o céu, começar a olhar para dentro de si mesmo e ver que o Senhor já lhe capacitou com o Espírito Santo de Deus para fazer tudo aquilo para o qual Ele te mandou fazer. Tudo aquilo. Não tem nada que Deus mandou você fazer que Ele já não te deu condições de você realizar. Você não está realizando por preguiça, por comodismo, com medo do vírus, sei lá por quê. Mas não tem nada que Deus mandou você fazer que Deus já não te deu a capacidade de fazer. Se eu fosse vocês hoje, eu em vez de pegar 2 folhetos, eu pegava 20. E não ia para casa antes de falar do amor de Cristo para 20 pessoas. Se eu fosse vocês, eu ia usar todo o tempo durante a semana que eu uso para falar de programas de televisão, de série de TV, de Netflix, do meu time de futebol. Eu ia usar todo esse tempo para falar do amor de Cristo, para compartilhar esse amor, para ver o poder de Deus agindo entre nós, porque quando nós arregaçamos as mangas para trabalhar, o poder de Deus se revela em nós. Se revela, a gente já viu isso acontecendo aqui.
Quantas vezes a gente trabalhando, suando, cansado, no encontro de casal, com a perna doendo, de tanto ficar em pé, arrumando coisas, e a gente via a manifestação do poder de Deus em restauração de lares, em vidas se convertendo, em chuva parando, e tudo que acontecia era para a glória de Deus, porque o poder de Deus opera, mas opera no meio daqueles que estão trabalhando, no meio daqueles que estão se mobilizando. Quantos estão se perdendo e a gente poderia ajudar fazendo alguma coisa, fazendo uma visita, ligando para um irmão? Quantos estão se perdendo e a gente olhando para o céu, maravilhado? A palavra de Deus nos diz que eles saem daquele momento, diante dessa bronca dos anjos, e aí eles vão para casa. Os discípulos de Jesus ali reunidos, a ausência obviamente de Judas Iscariotes, o outro Judas, filho de Tiago, está ali, mas Iscariotes já havia se matado. E eles se reúnem em oração com um só propósito. E a exemplo deles, nós vamos orar agora. Com o propósito de pedir a Deus que opere com poder em nossas vidas. Chega de ficar olhando para o alto. Chega de ficar olhando para o alto. Chega de ficar olhando para o alto. É hora de trabalhar. É hora de viver o poder de Deus em nós. Feche seus olhos. Se há alguém aqui essa noite que nunca abriu o seu coração para receber Jesus, se tem alguém aqui entre nós que nunca pôde dizer assim: eu sou um servo de Deus, nunca reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, mas hoje Deus está tocando no seu coração, aí no íntimo do seu ser, e está te chamando para viver isso. Deus está te chamando para ser um discípulo dele, um soldado de Jesus. E se essa é a sua realidade, se é isso que você está sentindo aí dentro de você, enquanto a igreja está orando, levanta a sua mão onde você estiver. Sim, pastor, Deus está falando comigo, Ele está me chamando para ser servo dele. Se Deus está fazendo isso com você, seja você jovem, mulher, homem, velho, novinho, criança, se Deus está falando contigo para você ser dele, não estou te convidando para entrar na igreja, embora se você quiser entrar para essa igreja ou para qualquer outra, você vai ser bem-vindo. Eu estou te chamando para ser de Jesus. Se tem alguém aqui que está sentindo isso, levanta a sua mão onde você estiver, e nós vamos só orar pela sua vida. Não vou pedir nem para você sair do seu lugar por causa do distanciamento social. E Deus está te mobilizando a viver o poder de Deus. Então eu quero convidar você a ficar de pé, onde você estiver. Você vai ficar de pé declarando: eu estava olhando para o alto mesmo, mas eu quero mudar de vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai, abençoa, Senhor, esses que de pé entenderam a Tua palavra hoje. Que esses que estão de pé são revestidos com o poder do Teu Espírito. Age neles, Senhor, com poder e grande glória. Manifesta através deles, Senhor, a Sua majestade, a Sua glória, o Seu poder. Senhor, que essa semana eles já possam ver o que é uma vida completamente devota a Ti, Senhor. Que essa semana o Senhor já revele o Seu poder a eles. Que aquilo, Senhor, que estava para acontecer e nunca acontecia, que aconteça para a glória do Teu nome. Age, Senhor, através deles. E eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós vamos viver um momento de ceia. E esse momento de ceia... Irmão, o senhor pode ver se a minha máscara eu deixei aí ou lá no gabinete? Queria convidar os diáconos a virem aqui na frente, aqueles que estão escalados. Você é convidado a participar desse momento conosco se você já é batizado. Sangue de verdade. Eles são apenas simbolismos para que você relembre o sacrifício de Jesus na cruz. Aproveite esse momento e faça uma autorreflexão. Diante de tudo aquilo que Deus falou ao seu coração, reflita sobre como está a sua vida, seu relacionamento com Deus, o que Deus quer de você.
para que Ele comece a agir na sua vida com o poder que Ele prometeu para nós nesse texto que nós lemos. Nós vamos louvar o Senhor junto com o ministério. Enquanto nós estivermos louvando, nós estaremos distribuindo os elementos.